Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Alegrias! Quando eu recebi o título de cidadão de Salvador, há alguns anos atrás, o título do meu discurso foi "Eu não posso viver sem a minha memória". E hoje, justamente hoje, no dia de hoje, 13 de dezembro de 68, a ditadura militar promulgava o ato institucional número 5, a vergonha de todas as vergonhas. Acompanhe. Realmente, minhas amigas e meus amigos, eu não posso viver sem a minha memória. É-me impossível apagar o que eu vi, o que eu vivi, o que eu senti, o que eu me emocionei, o que eu ri, o que eu chorei. Em 13 de dezembro de 68, exatamente há 42 anos atrás, a ditadura militar, que ignorou a Constituição, que ignorou as instituições, que ignorou o Estado democrático de direito, os golpistas de sempre, os militares fardados, entre eles que deflagrou o golpe, o general Olímpio Mourão Filho, que logo em seguida percebeu que tinha entrado numa furada, que não entendia nada de política e veio a público declarar: "Eu sou uma vaca fardada". Pelo menos ele teve coragem de dizer que era um animal fardado e escolheu a vaca como símbolo. Quantos animais estão aí fardados? Por exemplo, o Bolsonaro, quando veste farda, eu pergunto a você, que animal você acha que ele seria? O general Ramos, o Heleno, olá, general Heleno, o Haiti manda lembranças. Esta figura grotesca, que animal seria estando fardado? O Pazuello, que ainda é general da ativa enquanto é ministro da Saúde. O que seria ele fardado? Que animal? Estamos rodeados de animais com farda ou sem farda. Porque há uns que são fardados, mas há outros animais neste governo que não usam farda. Pois o general Olímpio Mourão Filho, que saiu de Juiz de Fora com suas tropas para cercar o Rio de Janeiro, no golpe de 64, teve a coragem, a autocrítica de se declarar uma vaca fardada. Em dezembro de 68, o deputado Márcio Moreira Alves, da tribuna da Câmara Federal, fez um discurso contra o regime instaurado em 64. Isso não agradou aos milicos de plantão, que nós chamávamos de gorilas. Os gorilas não ficaram satisfeitos e pediram à Câmara Federal licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves. A Câmara negou. Depois de 2 dias de discussão, a Câmara negou. E esta gente que tem um grande apreço pela democracia, que não mergulha em corrupção, haja vista 11 mil militares mamando nas boquinhas na teta deste governo imbecil neste momento, esta gente resolveu baixar um ato institucional, o de número 5. Nunca houve na história jurídica do país atos institucionais, mas a ditadura de 64 instalou o ato institucional, um ato pelo qual o governo governava sozinho sem precisar ouvir ninguém. E o número 5 foi o mais bestial deles todos. A vergonha das vergonhas, a mancha total sobre as Forças Armadas. Nem a Constituição Polaca de 1937, promulgada pelo ditador Getúlio Vargas, foi capaz de superar o ato institucional número 5. 11 deputados federais foram cassados em seguida, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, prisões em massa, suspensão do habeas corpus, perseguição a funcionários públicos, imediatamente passando para reservas diversos militares nacionalistas e progressistas. Sem o habeas corpus, você sabia que alguma pessoa estava sendo presa, torturada e poderia vir a ser morta e você não podia fazer nada. Não havia nenhuma apelação jurídica. Os militares fizeram e aconteceram o que quiseram. Faziam isso contra o perigo do comunismo. Eles continuam até hoje
com esta paranoia anal. É esta fase anal dos militares. Ainda não saíram da fase anal. Quando chegarem à fase oral, talvez melhorem um pouco. Afinal, um copo d'água e um boquete não se recusa a ninguém, não é, general? Esta fase anal dos milicos leva eles a verem comunistas em todos os lugares. E claro, muitos deles vieram deste golpe de 64 no bolso, como o general Heleno, que foi assessor de gabinete do general Silvio Frota, um dos mais linhaduras no tempo da ditadura. Trazem com eles o perigo do comunismo, O comunismo e a corrupção é a desculpa total para esses autoritários, enquanto eles mesmos agem como ditadores e corruptos. Acobertam medidas autoritárias e corruptas. O AI-5 levou para a cadeia milhares de pessoas, para a tortura e para a morte outras milhares de pessoas. Para o exílio, centenas, milhares de pessoas. O AI-5 foi um terror sobre o país, promulgado pelo estúpido general Costa e Silva, o ditador de plantão da época. Eu digo estúpido porque era burro, estúpido no sentido de burro. Era considerado o mais burro dos generais. Assim como o Figueiredo era estúpido, mas no sentido de grosso. E o general Médici, outro ditador, era estúpido, mas no sentido de torturador, no sentido de ser estúpido sanguinário, de ser maligno. No geral, os ditadores militares foram todos muito estúpidos. Estúpidos com a democracia brasileira, estúpidos com o momento nacional, estúpidos com o povo brasileiro. Faziam tudo acreditando naquela papo. Basta tirar a Dilma que no dia seguinte tudo melhora. Para eles bastava acabar com os comunistas. Bastava pedir atestado ideológico de dirigentes sindicais. Você naquela época, para ser dirigente sindical, tinha que ter um atestado ideológico emitido sei lá por qual órgão. Através da igreja, dos professores e tudo mais, de que você não era socialista, sequer comunista, nem pensar em ser democrata. Era o único jeito de você poder assumir um cargo num sindicato. Uma vergonha que até hoje não fizeram a autocrítica, até hoje não pediram perdão pelos crimes cometidos em nome das Forças Armadas. A tortura foi institucionalizada. Esse sistema durou 10 anos. Só em 1978, através do estúpido general Geisel, estúpido porque participou de uma ditadura militar, é que o AI-5 foi revogado. E a desculpa era o comunismo. E fique claro para as novas gerações, não havia luta armada, não havia oposição armada ao governo em 68. Ela começa exatamente depois do AI-5, quando segmentos da sociedade democrática brasileira acham que não há outra saída a não ser luta armada para vencer a ditadura, porque todos os canais de diálogo, todos os canais democráticos foram fechados pelos estúpidos militares da época. Não foi a luta armada que provocou o AI-5. O AI-5 é que deflagrou a luta armada, é o contrário. O AI-5 é que radicalizou o cenário político do país. E dali em diante o Brasil foi por ladeira abaixo. Censura total à imprensa, a ponto de grandes jornais das grandes metrópoles, nas primeiras páginas, publicarem horóscopo, receita de bolo, receita de remédios caseiros, porque não podiam noticiar o que estava acontecendo no país. Se não podiam noticiar, quanta corrupção foi encoberta. Quanto custou a ponte Rio-Niterói? Alguém sabe? Construída no período do ministro Mário Andreasa, outro general, outro milico. Quanto custou? Quantos operários morreram? Como foi feita a negociata para a construção dessa ponte? E a Transamazônica? E muitas outras grandes obras faraônicas que não podiam ser questionadas no seu valor, nem para onde ia o dinheiro. História para boi dormir, esse papo de que os milicos vieram para acabar com a corrupção. A prova aí está. A ABIN, neste momento, comandada por militares, acobertando os malfeitos de Flávio Bolsonaro, usada privadamente quando deveria de ser um órgão de ação pública. Não me venham com este papo de bonzinhos, porque não são bonzinhos. E eu não poderia viver sem a minha memória. Então vir aqui hoje de público relembrar a vocês o ato institucional número 5. Um dia trevoso
de maior trevas para a democracia brasileira. Nenhum apreço pelas instituições, quer pelo legislativo, quer pelo judiciário, nem mesmo pelas Forças Armadas, porque foram capazes de condenar até mesmo seus companheiros de armas, desde que não pensassem igual à chamada linha dura do Exército Brasileiro. Um exército que foi criado o tempo todo para perseguir o povo, para não ser nacionalista, para não ser popular, para não ser democrático, para ser golpista desde a sua criação. E isso tem de ficar muito claro. É por isso que eu digo a vocês, não posso viver sem a minha memória. E ninguém solte a mão de ninguém. Um abraço.